Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade, por poder falar do amor de Jesus Cristo. Num tempo passado eu estava perdido, sem direção na minha vida, e hoje eu tenho a oportunidade, a graça de poder falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Prometo que não vou demorar muito, sei que tem alguns irmãos em jejum ainda, mas trazer aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Abra a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo a Romanos. Eu vou estar lendo no capítulo 5. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 6 até o versículo 11. Hoje eu quero tratar um pouco a respeito da salvação, a respeito da justificação, da reconciliação. E eu queria trazer um tema: a alegria da salvação. Enquanto muitos estão tristes, enquanto muitos estão com o seu coração abatido, a igreja, aqueles que foram remidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, eles devem estar alegres. Amém? A alegria da salvação. Romanos capítulo 5. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 6 até o versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja achou? Amém? Romanos 5, do versículo 6 até o versículo 11. Se a gente for ver aqui, o apóstolo Paulo, ele está abordando através de um crente que foi justificado. Ele passa a gozar, ele passa a desfrutar dos frutos da justificação. Eu por muito tempo eu tendei e estudei a entender a justificação. É um pouco complexo, mas foi um dos livros que me ajudou muito a entender o que é a justificação. Amém? Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 6 até o versículo 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Feche os teus olhos, eu vou estar fazendo uma breve oração. O momento da palavra é um momento totalmente espiritual. É um momento que tanto o inimigo quanto o Espírito Santo, ele vai operar nesse momento. Porque o inimigo, ele vai tentar trazer distração à sua mente, distração ao seu coração. Porque esta é a palavra que tem o poder de mudar o ser humano. É somente através do evangelho que o ser humano olha e recompreende, ele entende os seus erros. Então é um momento que nós devemos discerni-lo totalmente espiritual. Amém? Senhor, diante da tua presença eu oro nesse momento, Senhor. Eu lhe peço a tua direção, Senhor, porque reconheço a minha dependência, reconheço o quanto eu sou pequeno. Pai, eu peço que nesse momento, que todas as barreiras que impeçam da tua palavra, Senhor, a vir ao nosso coração e trazer transformação, de nos limpar, de nos purificar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esse nome a qual todo joelho há de se dobrar, esse nome, Senhor, que toda língua confessará.
Senhor, eu clamo o teu nome e lhe peço, quebre todas as barreiras dentro da nossa mente. Senhor, quebre todas as barreiras, Senhor, do inimigo. Senhor, toda a seta, Senhor, tudo aquilo que foi planejado pelo inimigo para tentar, Senhor, tirar a nossa atenção. Senhor, quebra essas barreiras espirituais para que a tua palavra adentre ao nosso coração, para que nós possamos sairmos daqui nesta noite, Senhor, entendendo o teu plano de salvação. E voltarmos, Senhor, a nos alegrarmos pela salvação a qual nos foi concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, eu te glorifico por tua palavra, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode assentar. Nós, como igreja, que fomos transformados pelo Senhor Jesus Cristo, nós que temos buscado uma direção espiritual, nós temos visto que a igreja, ela tem passado os seus últimos momentos nessa terra. Nós temos a plena certeza que logo em breve o nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? Quem crê nisso, dá um glória a Deus, aleluia. O Senhor virá buscar a sua igreja. Só que no decorrer dessa nossa caminhada, no decorrer da nossa vida, nós temos passado algumas tribulações, nós temos passado alguns sofrimentos. O mundo vive numa correria e muitas das vezes nós somos atraídos a vivermos nessa mesma correria, a vivermos nessa mesma direção. E as aflições da vida, as tribulações, as decepções, as angústias, todo o tipo de sofrimento tem tirado a alegria do nosso coração, tem nos feito deixar de olhar para a cruz, de deixar de olharmos para a salvação como um bem tão precioso. A igreja não tem se alegrado mais pela salvação, pelo favor de Cristo, a qual nós obtivemos pelo sacrifício dele, pela morte dele, pela ressurreição dele. Estamos angustiados, por muitas das vezes até mesmo nos questionando dentro do nosso coração a respeito da nossa salvação. Homens e mulheres com dúvidas dentro do seu coração. Senhor, será que eu estou no caminho certo? Senhor, será que eu estou na direção certa? Por não entender a justificação, por não entender o processo da salvação, nós estamos tristes. E hoje eu quero falar a respeito da alegria que é a salvação. A alegria que é quando nós entendemos que fomos salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo também tem essa tristeza, esse peso, essa angústia. Nós vivemos num momento onde a depressão tem invadido muitos corações, tanto do ímpio quanto do evangélico, daquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. E eles não têm o Espírito Santo, eles não têm essa alegria que nós podemos dizermos que somos salvos. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Essa alegria tem saído do nosso coração. Essa alegria não tem mais adentrado dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. E hoje eu quero dizer nesta noite, você que está com o seu coração abatido, você que está com o seu coração ferido e você está precisando de uma palavra do Senhor, e o Senhor está te dizendo nesta noite, é uma noite de se alegrar pelo aquilo que eu fiz pela tua vida, é uma noite de se alegrar pela salvação que eu lhe dei perante o sacrifício de Jesus Cristo. Porque eles têm os seus paliativos, eles vão para drogas assim como eu ia, eles vão para o álcool, achando que nessa substância eles encontrarão a paz, eles encontrarão a alegria. Eu também pensava dessa forma, só que no dia seguinte vem a tristeza, no dia seguinte veio a angústia, e nós temos aonde reclinar a nossa cabeça. Nós não precisamos do álcool, nós não precisamos das drogas, porque nós temos o Espírito Santo derramado dentro do nosso coração.
Nós não podemos perder a alegria da salvação. Essa alegria tem que invadir os nossos corações, porque o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, ele não depende só de momentos bons. O nosso relacionamento com o Senhor, ele não depende só de momentos maravilhosos, porque se nós formos nos relacionarmos com o Senhor somente nos momentos bons, Ele disse: nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está triste hoje porque você acreditou num evangelho errado, um evangelho que só traria paz, que só traria alegria, e o evangelho ele proporciona tudo isso, mas nós estamos nesse mundo ainda, nós somos odiados pelo mundo, nós somos odiados pelo inimigo, e você tem se perdido dentro desses seus sentimentos, e o Senhor está te dizendo nesta noite: se alegre na salvação por meio de Jesus Cristo. Não deixe a tristeza do teu coração. E quando nós olhamos para esta carta que através de sua leitura, ela já trouxe muitas revoluções. Nós só estamos aqui hoje porque um homem, Martinho Lutero, ele leu essa carta na altura do capítulo 1, do versículo 17, onde diz: porque um justo viverá pela fé. Um homem que outrora ele se martirizava, um homem que outrora que achava que pela sua força, que pelos seus méritos, que pelas suas obras ele poderia conquistar alguma coisa com o Senhor, entendeu que um justo ele vive pela fé, um justo ele caminha pela fé, um justo, por mais que diante as situações adversas da sua vida ele tenha fé em Jesus Cristo, ele tenha fé em sua salvação. Mas se nós formos olharmos nesse mesmo capítulo, no versículo 16, aonde o apóstolo Paulo ele vai trazer o tema principal desta carta, aonde ele vai falar: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego. Esse é o evangelho que nós nos alegramos, essa é a esperança que nós nos alegramos. E ele vai continuar argumentando. Quando nós olhamos para a história dessa igreja, essa igreja ela era formada por gentios e judeus, e o apóstolo Paulo não foi ele que fundou essa igreja. Provavelmente esta igreja ela vem de Pentecoste, em Atos capítulo 2, que vai falar que havia ali alguns forasteiros romanos, porque quando nós olhamos para a história, não há alguém, algum pastor, algum líder, algum apóstolo que faz menção ou que esteja ali para ser fundado essa igreja. Quando nós olhamos dentro da evidência do próprio livro, quando o apóstolo Paulo no capítulo 16, ele está mencionando os nomes, ele está relatando aqueles nomes, ele não cita Pedro, ele não cita ninguém. Então tudo se dá a entender que esses romanos que estavam em Pentecostes, eles que fundaram a sua igreja. E o apóstolo Paulo ele começa a explicar o evangelho para essa igreja através dessa carta. E ele vai começar do capítulo 1, do versículo 18 em diante, ensinando que tanto os pagãos, tanto os moralistas, eles estão todos perdidos, ao ponto de chegarem a trocar o seu uso natural. Mulheres se inflamando com mulheres e varões se inflamando com varões. Ele vai trazer a realidade que moralmente eles estão todos perdidos, que dentro de si eles carregam aquilo que a teologia vai chamar de a revelação especial, a revelação da natureza, a revelação aonde o Senhor, através da sua natureza, ele manifesta a sua divindade. O salmista, ele falou isso no Salmo 19: os céus proclamam a glória do Senhor. E ele vai instruir essa igreja, ele vai falar, porque
está tendo um problema dentro dessa igreja, que os judeus, eles querem se justificar pelas obras, eles estão voltando à lei, eles estão voltando aos velhos rudimentos, e para isso, e eles achando que nessa maneira, eles poderiam se justificar, eles poderiam se tornar justos diante de Deus. E quando nós analisamos toda essa epístola, esta carta, nós vamos ver que o tema principal é a justificação. Ele já apresenta o pagão, o ímpio, o gentio, como que perdido moralmente. Ele vai falar que o judeu, ele está na mesma situação, e não tem como o homem se justificar diante de Deus. Esse é o ensinamento que Paulo está trazendo. Ele olha para os gentios e fala: vocês estão totalmente perdidos e precisam de Deus, vocês estão debaixo da ira de Deus. Aí ele olha para os judeus, aqueles que se orgulham da lei, e vai dizer a mesma coisa: vocês também estão debaixo da mesma ira de Deus. E ele vai continuar argumentando no capítulo 4, ele vai trazer o exemplo de Abraão, ele vai trazer o exemplo de Davi, homens que não tinham que se gloriar diante de Deus por causa das suas obras, por causa dos seus feitos. Ele vai trazer o patriarca maior e o rei maior como um exemplo para aqueles judeus, para dizer: todos estão debaixo do pecado, todos estão debaixo da ira de Deus. E o que é a justificação? A justificação é esse pecador que está debaixo da ira de Deus, esse pecador que ele está afastado de Deus, ele está distante de Deus. Não tem como ele se apresentar diante de um Deus justo, diante de um Deus verdadeiro, porque ele é injusto, a sua essência é má. E esse pecado, ele vai nos ensinar que ele vem desde Adão, e a morte vai passando, aquilo que vão falar do pecado original. Todos nós herdamos esse pecado. Eu não preciso ensinar a minha filha a mentir, ela vai aprender sozinha, porque isso está dentro dela, isso está dentro de nós. Todo ser humano carrega o pecado. O que é o pecado? É o erro contra Deus. É Deus está nessa direção e você tomar essa direção, é você errar o alvo, é você transgredir a palavra de Deus, é você pecar contra a santidade de Deus. Então o ser humano, sem Cristo, sem a justificação do nosso Senhor Jesus, sobre ele repousa essa lei. Por quê? Porque Deus é justo, e sobre a nossa vida está o erro. É isso que ele está ensinando para essa igreja. E o que é a justificação? É Cristo morrendo na cruz, e através do seu sangue ele recebe o meu pecado e eu recebo a justiça dele. É ele me tornando justo, é ele mudando esse relacionamento que eu estava perdido, eu estava totalmente distante de Deus, e sobre mim repousava a ira de Deus. E através da justificação de Cristo eu posso me aproximar de Deus, eu posso estar perto de Deus, eu posso viver em paz com Deus. A importância da justificação dentro da igreja. Quando eu entendi a justificação, eu parei de viver achando que eu poderia alcançar alguma coisa, eu poderia fazer alguma coisa para eu ser salvo. Não tem como. É tudo mérito de Cristo, é tudo mérito dele. É isso que o apóstolo Paulo está abordando aquela igreja. Vocês estão perdidos, vocês que vivem na prática do pecado. E ele diz: vocês são dignos de morte. Aí tem o judeu, aquele que cresceu, aquele que tem a aliança, aquele que conhece as leis de Moisés, aquele que vive nessa lei. E o apóstolo Paulo vai falar: vocês estão também debaixo da mesma maldição.
da mesma ira de Deus, porque sem Cristo, sem eu olhar para a cruz de Cristo, sem eu lançar os meus pecados em Jesus, e através do sacrifício dele, através da morte dele, eu me tornar justo, não tem como eu me apresentar diante de Deus, não tem como eu viver uma vida plena com Deus. Esse é o efeito da justificação na vida do pecador, quando o pecador entende pela fé. Não tem um tratado teológico que eu vou chamar o rapaz e falar: olha, você vai ler isso aqui tudo certinho, e depois que você lê isso, você vai entender e você vai estar nesta graça. Não, é você acreditar, é ter fé, é crer no impossível, é crer naquilo que nós não vemos. Nós não vemos o Senhor morrendo naquela cruz, mas nós cremos. Nós não vimos o sangue dele vertendo naquela cruz, mas eu creio. Essa é a justificação. E no capítulo 5 ele vai falar a respeito dos frutos da justificação. Se eu estava perdido, se eu estava totalmente caído, se eu estava igual a Adão, quando Deus falou com Adão e ele se escondeu, ele teve medo. Agora eu não estou mais. Ele vai falar no versículo 1: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Se o meu estado era de morte, se o meu estado era de tristeza, hoje, através da justificação, nós temos paz com Deus. E perceba que esse temos paz com Deus não é um sentimento, é um estado. A partir do momento que você foi justificado, você passa a ter paz. Eu lembro que quando eu me converti, havia uma tristeza dentro do meu coração que nada podia suprir. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, a partir daquele dia a paz de Cristo invadiu o meu coração. Não repousava mais a tristeza, não havia mais amargura. Nós temos paz com Deus. Nós não estamos mais presos ao pecado, ele não nos domina mais. Por quê? Porque nós fomos justificados. Cristo, ele pegou os meus pecados e lançou sobre mim a justiça dele naquela cruz. É por isso que tudo começa naquela cruz. O seu sacrifício, um sacrifício de um cordeiro limpo, um sangue puro, um sangue verdadeiro. E ele fala: mas nós não temos paz, agora nós temos entrada a esta graça. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que havia toda uma liturgia, todo um ritual. Não é qualquer um que poderia acessar a presença de Deus. Havia o tabernáculo, havia o templo, e lá dentro só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano. E ele tinha que fazer um sacrifício por toda a população. Ele tinha que fazer um sacrifício, havia todo um ritual. Mas através de Cristo, hoje nós podemos acessar o Senhor. Nós temos esse privilégio, a ira de Deus não repousa mais sobre as nossas vidas. Hoje, a qualquer momento, eu posso chegar, dobrar os meus joelhos e estar na presença de Deus. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Hoje nós não estamos mais distantes de Deus. Hoje nós possamos acessar esta graça. Hoje nós possamos estar perto de Deus. E você está aqui nesta noite, o teu coração está ferido, a tua alma está machucada, e o Senhor está te falando nesta noite: eu te justifiquei, eu olhei para ti quando você estava perdido, e através da justificação de Cristo você pode acessar a presença de Deus, você pode estar perto de Deus. A ira dele não vai mais nos fulminar, porque Cristo, ele verteu o seu sangue para a nossa vida. Hoje eu posso, a qualquer momento, a qualquer lugar, elevar os meus pensamentos ao Senhor e dizer: Pai, muito obrigado. Nós temos o livre acesso.
Não é mais uma vez no ano, não é mais através de um animal, não é mais só perante as festas que existia, eu posso acessar, mas pela justificação de Cristo. Cristo recebeu o meu pecado e me tornou justo. Porque antes, se eu me aproximasse de Deus, eu seria fulminado. Só que ele vai falar no versículo 3 que nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, e a paciência, perseverança, e a perseverança, esperança. Mas como pode isso? Num estado de paz, acessando a presença de Deus, tribulações, sim, tribulações, porque são elas que moldam o nosso caráter, são elas que nos faz chegarmos à presença de Deus. Há uma frase que eu ouvi essas semanas e ela marcou muito o meu coração: maravilhosas são as tempestades, as correntes que nos jogam contra as rochas, e essa rocha é Cristo. Quanto mais essas águas turbulentas, quanto mais essas tribulações nos lança sobre a rocha, nos lança sobre Jesus Cristo, cada vez mais a nossa fé vai estar alicerçada, cada vez mais a alegria da salvação estará sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Aí no versículo 6, ele vai começar a argumentar o porquê do amor de Deus. Ele vai começar porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que o Senhor está falando nesta noite? Sabe o que o apóstolo Paulo está argumentando com aquela igreja? Ele está usando o argumento do maior para o menor. Talvez você até morra pela vida de uma pessoa que seja justa, uma pessoa que seja boa, uma pessoa que seja íntegra, uma pessoa que tenha qualidades, aquele que faz boas obras. Mas o apóstolo Paulo, ele está argumentando que Cristo, Deus, ele provou o seu amor morrendo para conosco, nós ainda sendo fracos, ímpios, pecadores. E aqui eu quero falar com você nesta noite. Você deve se alegrar, por quê? Porque você tem que olhar para o passado, da onde o Senhor te tirou, como era a tua vida. É isso que o apóstolo Paulo ele está argumentando com aquela igreja. Olhem para quem vocês eram. Não há justiça a não ser a de Cristo. Lembra quando Deus te tirou daquela vida que você vivia? Você deve se alegrar. Nós temos esse defeito de nós não olharmos para trás e vermos quem nós éramos. Lembra aquela pessoa que você era? Então foi por aquela pessoa que Cristo morreu. Ele não morreu por uma pessoa boa, por uma pessoa justa. Ele morreu por você sendo pecador, sendo ímpio. Ele morreu para mim. Ele morreu quando eu estava lá nas drogas, quando eu estava no tráfico, quando eu estava perdido. Lá foi que Cristo morreu pela minha vida. E o Senhor está te dizendo nesta noite: você está triste, mas você não está se lembrando da onde eu te tirei. Você não está se lembrando como era a tua vida, a forma, a maneira que você se vivia. O Senhor está falando nessa noite: é o momento de você refletir e olhar para o teu passado, olhar o que eu fiz na tua vida, olhar da onde eu te tirei, da forma que o Senhor está te conduzindo. Talvez a tristeza tenha batido no teu coração, mas eu quero te dizer: lembra de quem você era, lembra da vida que você vivia, e se alegre no Senhor, porque foi de lá que Ele te tirou, foi de lá que Ele te salvou.
pessoas tristes, pessoas fracas, era eu, era você, mas foi por essas pessoas que Cristo morreu, foi por ela que Deus deu o seu Filho para morrer pelas nossas vidas, para morrer pelos nossos pecados. Tire a tristeza desse coração, enxugue as suas lágrimas, porque o Senhor está te dizendo nesta noite: eu estendi a mão para você, ninguém estendeu a mão para você, mas eu estendi, eu dei o meu Filho para morrer pelos teus pecados. Você não era bom, você não era perfeito, mas eu olhei para você e eu te tirei daquela situação. Você está crescendo da alegria da salvação. Não éramos bons, não éramos perfeitos, mas mesmo assim Ele morreu por mim, Ele morreu por você. É isso que o apóstolo Paulo está argumentando. Você quer uma prova do amor de Deus nessa noite? Olhe para quem você era, olhe para onde Deus te tirou, olhe o que Deus fez na tua vida. É isso que ele está falando àquela igreja. Deus prova o seu amor, porque Ele morreu por nós, sendo ímpios, sendo fracos, sendo pecadores. É isso que é o amor de Deus, é essa alegria da salvação, porque Ele nos salvou quando nós estávamos perdidos. Ele olhou para nós quando a sociedade não olhava para nós. Ele estendeu a sua mão quando a sua família não estendia a mão para você. Foi Ele que te levantou, foi Ele que te limpou, foi Ele que te remiu. E o Senhor está te dizendo nesta noite: alegre, porque eu te tirei daquela situação, eu te tirei daquele momento. Foi assim na minha vida. Eu estava perdido, eu estava afundado na bebida, eu estava afundado dentro dos meus sentimentos, e Cristo estendeu as suas mãos para mim e me tirou de uma situação de morte. Não, eu não era bom, eu era pecador, eu era ímpio, eu era digno de receber a ira de Deus, mas mesmo assim Ele morreu pelos meus pecados. Se no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8 nós olhamos para o passado, no versículo 9 e no versículo 10 nós vamos olhar para o futuro. Nós vamos olhar e vermos que a nossa alegria, a nossa esperança não está nesse mundo. Ele vai continuar a argumentação e ele quer concluir. Versículo 9: logo, muito mais agora. Ou seja, se naquela situação Deus fez tudo isso, Deus te salvou, Deus te limpou, Deus te remiu, Deus te tirou daquela vida de morte. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelos seus sangues, seremos por eles salvos da ira. E a ira de Deus repousará sobre essa terra, sobre os ímpios. Só que nós devemos nos alegrarmos. Nós devemos alegrarmos na salvação e olharmos para o futuro. Nós estamos olhando muito para hoje, olhando muito para o presente, olhando muito para as aflições, enquanto o nosso coração deveria estar alegre pelo amanhã, pela glória que foi prometida pelos profetas, pelos apóstolos, pelas escrituras. Nós sofremos hoje, nós gememos hoje, muitas vezes maltratado, é um ignorante. Se fosse inteligente, não estaria naquela igreja, não estaria dando dízimo para aquele pastor. São pessoas que esperam só nessa terra, são pessoas que não conhecem a salvação, são pessoas que não têm a alegria da salvação. E o Senhor está dizendo nessa noite, é uma noite de nós nos alegrarmos e olharmos para o futuro. Nós seremos salvos da ira, nós seremos salvos desse mundo. Devemos nos alegrarmos. A nossa esperança não está só aqui.
A nossa esperança não está só nesse momento. Nós temos uma esperança, a alegria da salvação. Ela nos garante paz hoje, mas também nos garantirá paz amanhã. Temos que olhar para o futuro. Você está perdido dentro de você mesmo, tentando conquistar tudo da tua forma, tentando conquistar tudo da tua maneira, e tem se esquecido da alegria da salvação. Os nossos olhos devem estar no céu, os nossos olhos devem estar em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está no arrebatamento, a nossa esperança está em um dia estarmos com o nosso Senhor. A nossa esperança está no futuro, a nossa esperança está em Deus. Se Ele fez tudo isso, se Ele nos justificou, se Ele nos limpou, se Ele nos remiu, o que Ele não fará para nós? Versículo 11. Nós olhamos a alegria e devemos olharmos o nosso passado e se alegrar. Devemos olhar para o futuro e também se alegrar. Mas nós nos alegramos hoje. Nós nos alegramos agora. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra gloriar, ela tem um sentido de plena alegria, muita alegria. Não tem uma palavra na nossa língua para aqui, mas pensa numa alegria plena, pensa numa alegria feliz. Essa deve ser a nossa alegria por Jesus, por sua vida. E muito interessante que eu estava estudando esse texto e eu sempre olhei pela perspectiva, pelo um ponto de vista, pela morte de Jesus, pelo seu momento, aquele momento ali, fala, pela morte de Jesus eu posso e podemos. Através da morte de Jesus nós fomos justificados, fomos reconciliados, fomos redimidos. Só que nós também temos alegria perante a sua vida, porque se Ele fez isso tudo através da sua morte, imagina o que Ele pode fazer hoje pela sua vida. Ele vivendo, Ele reinando, Ele estando ao lado do Pai. E essa deve ser a nossa esperança. O Senhor tocou o meu coração quando Ele me deu essa mensagem. Meu filho, tem muitos aqui dentro que tem se perdido dentro do seu coração e tem duvidado da sua salvação, não tem entendido o que é a justificação. Justificação, ela é um ato, ela não se repete mais, ela é estabelecida em nossa vida quando nós cremos. Eu por muito tempo, eu me batia, eu me virava, eu tentava fazer da minha forma, eu tentava fazer alguma coisa para Deus me amar, só que eu não entendia que eu não precisava fazer nada, porque Ele já me amou, e Ele me amou sendo um pecador, sendo fraco, sendo ímpio. E eu pensava que através das minhas obras, porque eu tentava e não conseguia. E nós não vamos conseguir. Eu tentava me justificar diante de Deus, por querer ser uma pessoa melhor, por não entender que a justificação é ela que me torna justo. Aí eu vivo um processo de santidade, porque eu entendi o amor dele. A graça, ela não foi barata. A graça, ela é um favor que nós não merecemos, mas ela teve muito valor. Aquele sangue é muito caro. O sangue de Jesus é muito precioso. E o Senhor quer tocar no teu coração nesta noite, te dizendo: porque você está perdido dentro de você, porque você tem duvidado da minha salvação na tua vida, achando que o teu esforço, achando que o que você faz poderá me fazer com que eu te ame mais, com que eu te olhe mais. Isso foi um ato de Jesus pela tua vida. Isso foi um ato de Jesus pelas nossas vidas.
como diz esse último versículo, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi através do sacrifício dele. Ele não precisava, ele é Deus. Perceba a humilhação que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, do 5 em diante. Ele sendo Deus, ele desceu a nossa forma, ele sofreu, ele sentiu dor. E não foi para mostrar o quanto ele era bom, não. Foi para morrer pela minha vida, foi para morrer pela sua vida, foi para nos tornar justos diante de Deus, foi para que nós possamos acessar a presença do Senhor. E Deus está falando nesta noite, é uma noite de você se alegrar, porque eu te salvei, eu te limpei. É uma noite de você se alegrar na presença de Jesus, é uma noite de você agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque nós somos aquele que podemos levantarmos as mãos e dizermos: Senhor, muito obrigado pela tua salvação. Senhor, muito obrigado por ter me tirado daquela situação. Senhor, muito obrigado por ter me livrado do suicídio. Senhor, muito obrigado por ter me tirado daquele estado de morte. Igreja, nós devemos se alegrar nesse presente que é a salvação, a qual o Senhor concedeu à igreja, a qual o Senhor concedeu a nós. O mundo não tem essa alegria, o mundo não pode desfrutar dessa paz, mas nós podemos. Se levante, por favor. Chega de tristeza, chega de amargura dentro desse coração. A alegria da salvação através de Jesus Cristo deve permear a nossa vida. Nesses momentos de tristeza, você deve olhar para a alegria da salvação, entender que você foi lavado, você foi remido. O mundo não pode te tocar, o inimigo não pode te tocar, porque você é uma pessoa justificada e tem um sangue sobre a tua vida, um sacrifício sobre a tua vida. Não deixa a tristeza tirar essa alegria da tua mente. Não deixa essa tristeza tirar a alegria do teu coração. A alegria que um dia nós estaremos reunidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, é uma noite de nós nos alegrarmos. É uma noite de nós agradecermos pela alegria da salvação que repousa sobre os nossos corações. Se alegre, chega de tristeza, chega de angústia. Essa depressão não vai matar você, esse sentimento triste não vão te levar para o buraco, porque onde você vai ver o Senhor Jesus Cristo, você vai entender o preço da justificação. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos alegrar. Eu tenho ouvido a sua tristeza. Dentro daquele quarto eu tenho sondado o teu coração. Chega de tristeza. É uma noite de se alegrar pela salvação que o Senhor concedeu. Nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós estávamos ofendendo a Deus. Se alegre, deixe essa alegria alcançar o seu coração. Necessita de um amor perfeito. Sinta o Espírito Santo tocando o teu coração nesse momento. Sinta o Espírito Santo te movendo. De graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Sinta a presença do Senhor em nosso meio, tirando essa tristeza, tirando essa angústia da tua alma. Se alegre no seu Deus, se alegre em Jesus Cristo. Venceu, sobre a morte venceu. Sinta a alegria da salvação no teu coração. Sinta a alegria do Senhor nesta noite. Sinta a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Me aceitas com meus medos,
falhas e temores. Há quanto tempo você não ora mais? Há quanto tempo você não se entrega mais? Você deixou a tristeza te abater. Você deixou a solidão te abater. Mas é uma noite de se alegrar e ver da onde o Senhor tirou você. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder. A ira de Deus não repousa mais sobre a nossa vida. Para sempre. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje nós podemos chegar à presença de Deus. Nós temos esse acesso. Venceu. Cristo move as montanhas. E tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. O peso, a tristeza, a solidão, a angústia vai ser trocado pela alegria da salvação. A alegria que um dia nós estaremos vivendo uma glória futura. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Louve o Senhor nessa noite. Deixa o Espírito Santo tirar. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Chega de tristeza. É noite de se alegrar porque somos salvos, porque fomos remidos. Cristo move as montanhas, que tem poder para salvar. Nós se alegramos, Senhor. Nós se alegramos pelo Senhor ter nos dado o poder e a alegria de sermos salvos por Jesus Cristo. Agradecemos a Ti, Senhor. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas. Ele morreu por nós, sendo ímpios, fracos, pecadores. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo se alegramos em Ti, Senhor. O mundo não pode te dar essa alegria. Para a glória do Senhor. A tua família não pode te dar essa alegria. Essa alegria só tem somente no Senhor Jesus Cristo. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Deixa essa nuvem escura sair da tua vida, sair do teu coração. Se alegre no teu Senhor nesta noite. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz. Se alegramos porque fomos justificados. Cantamos para a glória fomos remidos do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero fazer uma breve oração pela tua vida, para que você não saia daqui com esse peso dentro do teu coração. Não são as coisas desse mundo que vão suprir. Você tem esperado muito nas coisas desse mundo. Você tem olhado muito para as dificuldades. E o Senhor está te dizendo nesta noite: olhe para mim. Olhe para a salvação a qual eu concedi. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas. Senhor, tu conheces os nossos corações e as nossas mentes. E se o Senhor está nos provando, é porque o Senhor sabe que suportamos. E agradecemos a Ti, Senhor, e te pedimos para que o Senhor traga alegria a esses corações, para que o Senhor traga alegria à tua igreja, a essas crianças. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu filho. Senhor, muito obrigado pelo entendimento do Espírito Santo, Senhor, para nós entendermos esse sacrifício. O homem natural não consegue entender, Senhor.
o mundo não consegue entender, Senhor. Mas nós agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos revela que o Senhor escondeu isso dos sábios e dos instruídos e revelou aos Teus pequeninos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Senhor, muito obrigado por ter me tirado da sarjeta, por ter me tirado do pó. Senhor, eu era um pecador e merecia morte, mas eu recebi a vida, Senhor. Vida, Senhor, pelo Teu Filho. Te agradecemos, Senhor, te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo. E a igreja pau do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.